Boa tarde. Vamos dar início, então, à nossa oficina rápida Pesquisa em Bases de Dados para Iniciantes. Eu sou Elisa, sou bibliotecária, atualmente estou à frente do serviço de referência da biblioteca, que é a seção que cuida de toda a parte de atendimento ao usuário. Então, desde o balcão, o auxílio no uso do acervo, dos catálogos e na orientação ao uso dos recursos e serviços que a biblioteca disponibiliza, inclusive aulas e oficinas e palestras que a biblioteca oferece. Bom, como começar a fazer a pesquisa? Né? Por onde a gente começa a fazer a pesquisa para obter artigos, livros e outros tipos de materiais para fazer os trabalhos de disciplinas, ou TCC, ou iniciação científica, ou até tese e dissertação. Porque o que eu vou passar aqui para vocês hoje é o básico, né, da pesquisa, então é a parte inicial mesmo. Mas é claro que depois, com o tempo e a experiência, vocês vão evoluindo e aí pode complexificando a pesquisa. Mas vamos lá, vamos do comecinho. O primeiro passo para realizar um levantamento bibliográfico, né, obter o que é um levantamento bibliográfico? Quando você faz a pesquisa e reúne, então, consegue obter artigos, teses, dissertações e livros para você começar a escrever o seu trabalho, seja ele de que nível de pesquisa for, se for um trabalho de disciplina, como eu disse, né, iniciação científica, TCC e etc. Você precisa primeiro definir um tema, né? Quando é um trabalho de disciplina, geralmente o professor já dá o tema, ou então, se for o TCC, ou tese de dissertação, você já tem o projeto e você já tem o seu tema, ok. Mas importante também é você saber delimitar o seu assunto, porque quando você tem um tema, você tem que recortar o seu assunto para você conseguir obter o material, senão você vai pesquisar muita coisa, vai trazer muita coisa e você não vai dar conta de pesquisar. Você tem que estabelecer limites para o seu tema, para o seu assunto, para você conseguir trabalhar bem. O que você pode levar em conta na hora de delimitar esse assunto? O período de abrangência do material que você vai obter, então você vai obter material dos últimos 5 anos, os últimos 10 anos, ou 20 anos, ou então você não vai estabelecer limite, às vezes é um tema muito específico, ou uma pesquisa histórica, então te interessa obter materiais mais antigos, de todos os anos, enfim. O idioma também é importante você definir nessa fase, porque se você só lê materiais em português, ok, então você vai procurar materiais em bases de dados nacionais, sobretudo, ou então internacionais, ou por exemplo de Portugal, que tem, os materiais são em português de Portugal, mas né, às vezes você consegue ler também. Agora, se você lê, além do português, você lê inglês, aí você já amplia, né, o seu leque de opções de bases de dados, porque a gente sabe que a grande parte da literatura científica mundial está em inglês, então você consegue ampliar as suas opções. Mas, se você só lê português, tudo bem, não tem problema, é só um fator para você definir nesse primeiro momento, para depois você saber refinar na hora que você fizer a busca, ou mesmo escolher as bases de dados que você vai pesquisar. E um outro fator é o tipo do material. Que tipo de material você procura? Artigo, só artigo científico, ou você também pode usar, dependendo do seu objetivo de pesquisa, artigos de jornais comerciais, New York Times, Gazeta, o Estadão, enfim. Ou você vai usar também teses e dissertações, você vai usar sites de instituições, por exemplo, ONU, Unesco. Você vai precisar de livros, né? Livros a gente sempre usa, claro, né? Sejam livros digitais ou sejam livros impressos. Então, o tipo de material também vai influenciar na base de dados que você vai escolher e nos resultados na hora de que você vai filtrar. Se você teve muitos resultados e muitos tipos de materiais, aí você fala, não, quero só artigo. Aí você vai lá e filtra, então, para ficar só com artigos. Bom, tendo o limite delimitado o assunto, você vai estabelecer quais são as palavras-chave que representam o assunto que você vai pesquisar. Qual é a temática que você vai pesquisar? Quais as palavras-chave? Não existe uma quantidade correta ou errada de palavras-chave, depende da sua pesquisa, do seu assunto, da sua área, do seu objetivo. Tá? Geralmente a gente trabalha entre 3, 4 palavras-chave em geral, tá? Mas o pessoal da área da saúde, às vezes tem assuntos muito específicos, às vezes usam muitas palavras-chave, 10, 15, 20, fazem estratégias de buscas grandes. Mas tudo isso é prática, tá, gente? Então, o que eu vou mostrar aqui, como eu disse, é partindo do básico. E aí vocês vão evoluindo conforme vão fazendo, que é natural.
Essas palavras-chave que a gente escolhe, esses termos, né, que a gente escolhe para representar a nossa pesquisa, eles podem, né, e devem ser combinados para formar uma expressão de busca, ou seja, uma estratégia de busca. Então, a estratégia de busca é a forma que a gente vai utilizar para obter o material. Então, é por meio da estratégia de busca que a gente vai recuperar ou não o material que a gente precisa. Por isso que é importante a gente ter essas etapas da pesquisa, né, antes mesmo do levantamento bibliográfico, fielmente descritas, né, geralmente o pessoal ou registra no Word, ou registra num caderninho, todas as etapas de pesquisa, porque dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, se você vai publicar num artigo numa revista, ou dependendo da sua característica da pesquisa, muitas vezes você tem que descrever na metodologia todos esses passos que você seguiu para você chegar naquela quantidade de materiais que você utilizou. Bom, então vamos lá para a estratégia de busca. Temos lá nossas palavras-chave e agora a gente precisa combinar essas palavras-chave para montar a estratégia de busca. Os operadores de busca, eles servem para combinar, então, os termos de pesquisa, né, ou as palavras-chave, com diferentes finalidades. Os operadores mais conhecidos e mais utilizados são os operadores booleanos. Os operadores booleanos mais utilizados são o AND, o OR e o NOT. O AND, ele serve para restringir a pesquisa. Aqui tem a representação, fazendo a intersecção dos conjuntos de documentos que possuem todos os termos combinados. Então, aqui a gente relembra, inclusive, aquelas operações matemáticas, né, dos conjuntos de elementos que a gente aprende bem lá atrás, quando a gente está aprendendo matemática, né, os conjuntos dos números reais e etc. Então, aqui, essa figura representa um conjunto de documentos sobre um assunto e o outro círculo, outro conjunto de documentos sobre outro assunto. Quando a gente faz essa combinação com o operador AND, o sistema traz para a gente apenas os resultados, né, os documentos que têm as duas palavras no documento. Então, por isso que ele restringe a pesquisa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, educação and autismo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os documentos que falam sobre educação, todos os documentos que falam sobre autismo, vai comparar e vai trazer para mim apenas os documentos que falam de educação e autismo no mesmo documento. Então, quanto mais palavras eu utilizar com o operador AND na minha estratégia, mais estarei refinando os meus resultados, mais estarei restringindo. Então, eu estou diminuindo a quantidade de resultados, mas procurando ter uma maior relevância dos resultados. Então, eu vou diminuindo, como a gente procura no Google, às vezes vem lá 1.200.000 resultados. A gente não tem como usar tudo isso. E tem muitos resultados que não são interessantes para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o AND para restringir a quantidade de documentos, mas melhorando os resultados. Tá? Então, esse é o objetivo do AND. E o OR? O OR, diferente do AND, ele serve para ampliar a pesquisa. Você vai ampliar a quantidade de resultados. Então, é um movimento diferente. A função do operador OR é diferente do operador AND. O operador OR, como a gente pode ver aqui na imagem, ele vai trazer para a gente tudo que ele encontrar sobre um assunto e também tudo que ele encontrar sobre o outro assunto que eu estou pesquisando. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre autismo, então eu posso utilizar o operador OR para termos relacionados ou sinônimos. Ó, tem até aqui, né? Amplia a pesquisa. Os resultados terão a primeira palavra, ou a outra, ou as duas palavras. Esse conector é útil para quando se deseja buscar sinônimos, acrônimos, grafias diferentes ou termos relacionados. Então, no meu exemplo do autismo. Então, como que eu posso usar o operador OR, perdão? Eu posso colocar na minha estratégia de busca autismo, or transtorno do espectro autista, or síndrome de Asperger, por exemplo. Então, o que o sistema vai entender? Que eu quero tudo que fale sobre autismo, ou também tudo que fala sobre a síndrome de Asperger, ou tudo também que fale sobre transtorno do espectro autista. Por isso, estou ampliando a minha quantidade de resultados para não perder nada. Então, percebam como é o objetivo é diferente. Com o operador AND, estou restringindo para melhorar os resultados, para os resultados serem mais relevantes. O OR, eu estou ampliando a quantidade de resultados para não perder nada. Então, se alguns autores utilizam apenas o termo transtorno do espectro autista, ele vai trazer para mim. Outros
outros documentos, os autores usam apenas autismo, então ele vai trazer isso também, tá? Então são objetivos diferentes, operadores diferentes, ok? E o operador NOT. O operador NOT, ou AND NOT, no Cielo ele aparece como AND NOT. Ele serve para restringir um assunto excluindo outro, né? Ele exclui uma parte dos meus resultados. Por exemplo, né, ainda na temática do autismo. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho sobre autismo em idosos. Então, qual eu posso fazer a minha estratégia de busca? Autismo, NOT, perdão, eu quero fazer, vou colocar autismo, NOT idosos. Porque o que eu estou procurando? Eu estou procurando documentos que falem autismo em crianças, em bebês, em jovens, em adolescentes e em adultos. Mas eu não quero autismo em idosos, é para tirar uma parcela dos resultados. Então, se eu coloco, eu poderia, por exemplo, fazer várias estratégias. Eu poderia fazer uma estratégia de busca assim, autismo em de crianças. Aí outra, autismo em de adolescentes. Outra, autismo em adultos, não é? Teria o mesmo objetivo. Então, eu quero tudo isso. Mas, se eu quero tudo isso, eu posso fazer apenas uma estratégia de busca. Autismo, NOT idosos, porque eu só não quero idosos. Todos os outros resultados que tiver lá na base de dados, eu quero. Então, para isso que serve o operador NOT. Ele vai excluir uma parcela dos seus resultados e vai trazer todo o restante para você. Existem outros conectores, né, outros sinais que a gente pode utilizar para melhorar a nossa busca. Por exemplo, as aspas. As aspas, elas são usadas para pesquisar expressões exatas. Então, por exemplo, educação física. Se eu colocar no sistema lá só a palavra, a expressão educação física, o sistema vai procurar os documentos que tenham as palavras educação e física. Mas, de repente, ele pode trazer para mim algum documento que traga que fale sobre ensino e educação da disciplina física no ensino médio, por exemplo. Então não é o que eu preciso, não é educação física. Então vai mudar o sentido do que eu quero. Então eu vou colocar a expressão educação física entre aspas, e aí vai melhorar a quantidade dos meus resultados. Qualidade dos resultados e também a quantidade, porque ele vai trazer resultados mais específicos. Então, eu posso usar, sempre que for uma expressão, né, com mais de uma palavra, eu posso usar as aspas para melhorar os meus resultados. Então, por exemplo, educação física, formação de professores, estudo de usuário, transtorno do espectro autista, né, como eu estava dando o exemplo, educação infantil. Então, sempre que for uma expressão, então, utilizem as aspas para melhorar os resultados. Até no Google, vocês podem perceber e podem testar que melhora bastante os resultados quando a gente utiliza aspas. Aí tem também o ponto de interrogação. Ele pode ser utilizado para substituir um caractere, né, uma letrinha, ou quando você não tem certeza da grafia, ou quando uma letrinha pode fazer diferença entre singular e plural, né? Por exemplo, Vygotsky. Vygotsky, né, para quem conhece, então tem, dependendo da tradução, Vygotsky às vezes aparece com Y aqui, às vezes aparece com I. Então, se a gente colocar lá na hora de pesquisar Vygotsky com o ponto de interrogação substituindo aqui o I e o Y, ele vai trazer todas as formas de Vygotsky, do nome do Vygotsky que aparecer na base de dados, tá? Então, aqui ficou separado, ficou estranho, ó, mas aqui, por exemplo, no inglês, né, que seria man, né, com o A ou o E, né, que daí faz a diferença do singular ou plural. E da mesma forma, woman, né, ou woman, substituindo o A ou o E, e aí ele vai trazer as duas formas. E aqui nesse outro exemplo, Souza. Eu não lembro se o nome do autor era Souza com Z ou com S. Eu coloco um ponto de interrogação, né, na letrinha que eu não tenho certeza, e aí ele vai trazer para mim as duas formas ou outras formas que tiver. Tem também o asterisco ou cifrão, que eles servem para substituir sufixos. Por exemplo, informa e o asterisco, ele vai recuperar informação, information, informática, informação e etc. Né? Então, ele vai trazer todas as palavras que tiverem este prefixo aqui, tá? Independente do restante da palavra. Então, também pode ser útil. E os parênteses? Os parênteses, eles são usados para estabelecer a ordem de busca, quando você usa mais de um operador booleano. Não necessariamente a ordem, né? Porque a gente sabe que o algoritmo faz isso em milésimos de segundos, mas é mais para você organizar as operações que você vai fazer, né?
quando você está montando a sua estratégia de busca. E aí, mais uma vez, a gente lembra daquela lógica das operações matemáticas, quando a gente resolvia primeiro dentro do parênteses, depois resolvia fora, lembra? Então, a gente separava as operações com o parênteses. Então, na estratégia de busca, a lógica também é essa. Então, a gente vai separar assim, ó, o meu exemplo. Brasil, and, e aí abrir aqui o parênteses. Biblioteca municipal, or biblioteca pública. Então, notem que dentro do parênteses eu coloquei uma operação, né? Usei um operador booleano. Então, biblioteca municipal, or biblioteca pública. Então, aqui dentro desse parênteses, o sistema vai trazer para mim tudo que tiver lá sobre biblioteca municipal e também sobre biblioteca pública. E aí, esse resultado aqui, ele vai combinar com esse operador aqui, ó, Brasil, and, o resultado dessa operação ou dessa busca. Ok? Então, como eu disse, esse exemplo é um exemplo bem simples, bem básico, para vocês entenderem a lógica dos operadores booleanos, né, e dos outros conectores. Reparem que aqui, além dos parênteses, também usei as aspas, né, para separar as expressões. Mas você pode montar estratégias de busca bastante complexas. Então, da área da saúde, como eu disse, o pessoal usa estratégias de buscas bastante complexas. Então, se for nome de doença, por exemplo, o nome popular, o nome científico da doença, entre outros termos, medicação, também o pessoal utiliza bastante. Mas o importante é que vocês entendam a lógica da estratégia de busca, para daí, então, conseguir montar a sua estratégia de busca, seja ela de que tamanho for ou de quantas expressões forem. Bom, aqui tem um exemplo também bem simples de estratégia de busca que eu montei e depois eu vou mostrar para vocês em uma base de dados esse exemplo, né, de estratégia. Então, coloquei aqui. Então, a minha temática, né, em geral, é estratégias para aumentar a motivação dos alunos no ensino superior. É um tema bem geral, só para exemplificar. Então, quais palavras-chave eu extraí desse tema? Motivação, alunos, ensino superior, e vou colocar universidade também, que é sinônimo, né, o termo relacionado a ensino superior. E aí montei a estratégia de busca. Motivação, importante notar, gente, que os operadores booleanos aparecem sempre em letra maiúscula, tá? Então, sempre que vocês forem digitar, coloquem ele em letra maiúscula para não confundir com os outros termos. Motivação, alunos, e olha o parênteses aqui, ó, ensino superior, or universidade. E aqui eu traduzi em inglês, né, só para mostrar para vocês que aí, claro, cada termo tem o seu correspondente, mas deixei aqui o exemplo, porque depois eu posso usar esse exemplo para testar na base de dados que a gente vai ver no final. E os próximos passos? Ok, né? Montei a minha estratégia de busca com todas as dicas que eu tive aqui. E agora, o que eu faço com a estratégia de busca? Preciso escolher a minha base de dados. Quais bases de dados utilizar? O que são bases de dados, afinal? As bases de dados, elas funcionam como se fossem portais que dão acesso a centenas, milhares de revistas, e em cada revista vocês têm aí acesso aos artigos científicos, artigos acadêmicos, para vocês fazerem as buscas. Então, as bases de dados, tem bases de dados multidisciplinares, tem bases de dados que são específicas de uma área do conhecimento, por exemplo, da área da educação, da área da saúde. Aí a Unesp disponibiliza centenas de bases de dados para os alunos, né, para a sua comunidade. Tem bases de dados que são de acesso gratuito, qualquer pessoa de qualquer lugar consegue acessar gratuitamente, sem precisar, né, de nenhuma exigência, de nenhum tipo de acesso. Agora, tem bases de dados que elas são pagas pela universidade, são assinadas pela universidade, a universidade investe bastante, a Unesp investe bastante em assinaturas de bases de dados. Então, é importante que a gente conheça as bases de dados e utilize, né, para justificar esse investimento da Unesp em bases de dados internacionais que têm excelente conteúdo. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem ter acesso a essas bases de dados. Então, vou dar aqui algumas sugestões de bases de dados, tanto gratuitas quanto as que são pagas. Lembrando que as que são pagas, gente, são pagas pela Unesp, não é a gente que paga para utilizar, né? Felizmente, a gente, sendo da comunidade unespiana, então a gente tem acesso a esse material que a Unesp disponibiliza, mas para a gente conseguir o acesso, a gente precisa se identificar como usuário Unesp. Como que a gente faz isso? Estando dentro da universidade, né, então como eu estou aqui dentro da Unesp, eu consigo acessar qualquer base de dados paga pela Unesp, porque ele já vai reconhecer o meu IP.
Ah, mas e se eu estiver lá na minha casa e quiser utilizar? Aí eu preciso fazer uma configuração para reconhecimento de IP, mas é bem simples, eu vou mostrar para vocês depois. Como que eu escolho a base de dados que eu vou usar? Uma ideia, sugestão do professor ou orientador, porque ele é da área, ninguém melhor do que ele para indicar qual a melhor base de dados para você utilizar. Porém, você também pode utilizar algumas bases de dados multidisciplinares. Então, uma muito conhecida, que o pessoal conhece bastante e utiliza bastante até por meio do Google Acadêmico, que é o Cielo, né? O Cielo, ele tem excelente conteúdo, é bem fácil de pesquisar. Então, quando a gente pesquisa no Google, geralmente ele traz bastante resultado do Cielo, mas é importante que vocês se habituem a utilizar as bases de dados acadêmicas, científicas mesmo, até para ir pegando o hábito, e depois, como eu disse, se você precisar detalhar na sua metodologia, seja de um trabalho, seja de um artigo, onde, como e onde você buscou aqueles artigos que você recuperou, é importante que você utilize, né, uma base de dados. Então, você pode utilizar o Cielo, o próprio portal CAPES, entre muitas outras que vocês podem utilizar. Da área da saúde, tem a PubMed, que é bastante utilizada, a BVS, tem a Embase, que é da Elsevier, que é uma base de dados paga pela Unesp. Da área da educação internacional, tem a ERIC, que é bastante utilizada, tem um conteúdo excelente também. Só algumas. Depois tem um outro slide que tem algumas outras sugestões. O importante é que vocês escolham, né, pelo menos uma base de dados. Ah, mas é dissertação, é tese. Aí, duas, talvez. Depende da sua área, depende do seu objetivo. E aí, quando você escolheu a base de dados, você vai verificar se aquela base de dados que você escolheu, se ela tem algum tipo de vocabulário controlado para as palavras-chave, né, ou chamadas descritores. O que é isso? Então, vamos supor que você é da área da saúde e você está fazendo a sua pesquisa. Aí, de repente, você está fazendo um trabalho, vou dar um exemplo bobinho, tá, gente? Mas só para exemplificar. Está fazendo um trabalho sobre gripe suína, por exemplo. E aí você vai pesquisar numa base de dados da área da saúde, como gripe suína, provavelmente você não vai achar nada. Por quê? Porque gripe suína é um nome popular. Você precisa saber qual é o nome correto, qual é o nome adequado que eu preciso saber para conseguir recuperar material naquela base de dados. Então, para isso servem os vocabulários controlados ou tesauros, que a gente chama, para você ver, é como se fosse um dicionário, né, a grosso modo, para você verificar qual o termo que você deve utilizar naquela base de dados para você ter um melhor resultado. E aí, na área da saúde, coloquei aqui os exemplos, né, que tem o DEX e tem o MESH. O DEX, ele é em português, inglês, espanhol e francês também. Então, se eu for no DEX, e colocar aqui, tudo é link, depois eu disponibilizo os slides, então fica disponível o link para vocês. Se eu for no Dex e colocar lá gripe suína, ele vai mostrar para mim, ó, utilize influenza, não lembro agora, tá, mas influenza tal. Então, em português, utilize tal termo, em inglês, utilize tal, em espanhol, utilize tal termo, em francês, tal termo. Então, ele me dá lá as opções, inclusive definição daquela doença, daquele termo que eu estou utilizando. Na área da educação, não são todas as áreas que têm, né, vocabulário controlado ou tesauro. Então, dei o exemplo aqui que são mais comuns, que é da área da saúde, que é imprescindível. E na área da educação, tem o Tesauros da ERIC, que é a base de dados que eu falei, internacional, que também é muito bom, mas só lembrando que ele é todo em inglês. Tá? Existe o Tesauro Brasileiro de Educação, mas ele está em manutenção há um tempo, eu já não tenho conseguido entrar, acredito que ele esteja em atualização e deve voltar ao ar aí em breve, mas também é bastante interessante. Bom, utilize as opções de filtro se necessário. Lembra lá no começo que eu falei que é importante definir o idioma, o tipo de material e a data? Então, na hora que vocês forem usar as bases de dados, recuperou os resultados? Use os filtros, vai ter lá um menuzinho com os filtros para filtrar o idioma, o tipo de material, a data que você precisa. Salvem as buscas, gente. Salvou a busca, fez a busca, obtive lá 30 artigos muito bons que eu vou usar para o meu trabalho, para o meu TCC, para o meu artigo. Salva a busca, baixa os artigos, salve em algum lugar seguro, para não correr o risco de, sei lá, às vezes daqui 1 ou 2 ou 3 meses você vai procurar aquele material e ele não está mais disponível. Isso é comum? Não é comum, porém pode acontecer. Então, a gente nunca sabe, por via das dúvidas, já conseguiu, fez a busca direitinho, teve os resultados, já baixa os seus artigos e tenha ele lá com você, que você não corre o risco de depois, às vezes salva só o link, depois você vai clicar e não encontra mais, então monta lá o seu Excel lá com as referências bonitinho, salva as suas buscas, baixa os seus arquivos. Uma dica, gente, que eu sempre falo, né, embora, não sei se o pessoal
usa, né? Consulte sempre o menu de ajuda da base de dados, ou então um tutorial específico para você conseguir utilizar todos os recursos que a base de dados oferece. Porque aqui, o que eu passo para vocês são dicas básicas para vocês começarem a usar as bases de dados. Mas como são muitas, a lógica da pesquisa é quase sempre a mesma. Então, com essas dicas que eu passei aqui, vocês vão conseguir começar a usar as bases de dados. Mas, dependendo da base, às vezes ela tem recursos muito específicos que você, se você não souber usar, talvez você até consiga utilizar a base de dados, mas às vezes você não consegue utilizar tudo que ela te oferece, porque tem umas que tem uns recursos bem legais, mas bem específicos. Então, quando você escolher uma base de dados, não, vou mexer na ERIC. Então, eu vou lá, ou vou procurar o menu de ajuda da ERIC, ou vou procurar, tutoriais específicos daquela base de dados para poder conhecer, né, e utilizar todos os recursos que aquela base de dados oferece. Aqui tem algumas sugestões de bases de dados, né? Então, assim, como eu disse, são apenas algumas, tá? Não, porque a Unesp tem mais de, sei lá, centenas de bases de dados, dependendo da área. Então, quais eu coloquei aqui? As que são, em sua maioria, multidisciplinares, né? Ou que sejam, cobrem uma variedade de áreas do conhecimento, com exceção dessa daqui, da Embase, que é específica da área da saúde. Aqui também, ó, saúde e educação, mas são bases de dados muito, muito importantes na área, por isso que eu coloquei. Mas as outras têm uma grande cobertura de temática, né? Educação, ciência da informação, sociologia, ciências sociais, enfim, todas as áreas que a gente tem aqui na unidade de Marília. Então, coloquei aqui o Athena, né? O Athena é o nosso sistema da biblioteca, que ele não serve apenas para a gente procurar o material na estante, né, para saber a localização do material na estante, ele também serve para a gente recuperar materiais digitais, então artigos, teses, dissertações, e-books, então a gente procura pelo Athena. Ontem teve uma oficina do Athena, que a Beth ministrou, depois a gente vai disponibilizar no site também. Aí tem o portal da CAPES, tem a EBSCO, a Embase da Saúde, né, tem a Emerald, Gale, enfim, JSTOR. Então, tem aqui uma sugestão, uma lista, né, com sugestões de bases de dados que vocês podem utilizar. Todas essas bases de dados, elas são de acesso por assinatura. O Athena e o portal CAPES, por exemplo, na verdade, para você acessar, você consegue acessar sem, né, qualquer pessoa consegue assinar. Mas, se você estiver logado como usuário da Unesp, você tem acesso a mais tipos de materiais. Tá? Então, por exemplo, se você pesquisou um livro lá no Athena, e apareceu lá que ele está disponível online, é um e-book, está disponível online. A hora que você for entrar na plataforma Minha Biblioteca, por exemplo, ele vai pedir a sua identificação. Colocou e-mail e senha da Unesp, ok, você vai conseguir acessar. No Periódicos CAPES, se você não tiver logado como usuário da Unesp, ele só vai mostrar os resultados que são de acesso gratuito. Ele nem vai mostrar as bases de dados ou os acessos que não são gratuitos. Tá? Então, por isso que é importante você logar antes de fazer a pesquisa, para você ter acesso a tudo que a gente tem direito, né, por assinatura também. E aqui uma pequena lista de bases de dados que tem acesso aberto, gratuito, para qualquer pessoa de qualquer lugar. Então, temos o Cielo, né, bastante famoso, a Oasis, que é da IBICT, que é excelente, também tem uma excelente cobertura nacional e também internacional, ela tem muito material em português do Brasil e também em português de Portugal. E entre essas outras aqui que também são de acesso livre e gratuito. Aqui tem uma pequena lista, né, de onde vocês encontrarem e-books, então, claro, o primeiro lugar que vocês devem procurar os e-books é no Athena, que é o sistema da biblioteca, porque aí vocês conseguem consultar o acervo impresso de toda a rede de bibliotecas da Unesp e também o acervo digital, que inclui as plataformas Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual da Pearson, tá? Então, só aqui com essas duas plataformas a gente tem acesso a mais de 10 mil livros em português, né, e aí vocês conseguem encontrar pelo Athena. Também tem o Cielo Books, e aqui tem outros sites também que vocês conseguem pesquisar e encontrar e-books. Aqui tem uma lista de teses e dissertações, então também tem o Athena aqui, que tem o acervo impresso, e também as mais recentes já têm acesso online, pelo repositório institucional da Unesp, e entre outros aqui, esse daqui é internacional, inclusive. Recursos importantes para vocês conhecerem, caso não conheçam ainda. O site da biblioteca, claro, né? Porque lá vocês têm informação e acesso a todos os serviços e recursos da biblioteca. Por exemplo, o link do Athena. Embora vocês coloquem lá no Google Athena Unesp, vocês já vão conseguir entrar. Mas lá tem o link. E tem o guia de fontes de informação. Esse guia de fontes de informação é como se fosse um e-book
né, no qual tem listado todos os recursos digitais que a Unesp disponibiliza. Então, esse guia foi elaborado por um grupo de bibliotecárias, do qual eu fiz parte, que no auge da pandemia, quando as bibliotecas estavam fechadas, a gente elaborou esse guia para que os alunos, professores, enfim, todo mundo conseguisse ver tudo que a gente tinha disponível online, tudo que era recurso digital. Então, a gente elaborou esse guia, então ele tem um sumário, está todo organizado e é constantemente, né, atualizado, mensalmente atualizado, inclusive. Então, tem esse guia de fontes de informação e o link está lá no site da biblioteca. E aí, o VPN e o acesso CAF. Lembra que eu falei que para vocês utilizarem os recursos que a Unesp assina para a gente ter acesso, a gente precisa se identificar como um usuário da Unesp? Então, a gente pode fazer isso de duas formas. Com a configuração do VPN, que é rede virtual privada, uma configuraçãozinha bem simples que você faz no seu computador, e aí, toda vez que você for acessar, você clica lá, conectar VPN, e pronto, você vai ter acesso. Ou então, por meio do acesso CAF. O acesso CAF, você clica, identifica a sua instituição, e aí vai pedir o e-mail e a senha da Unesp. Você coloca e-mail e senha da Unesp e pronto, você já consegue ter acesso a tudo que disponibiliza, que aquela base de dados disponibiliza, que é a assinatura da Unesp. Deixa eu só ver a hora aqui para ver se dá tempo de mostrar rapidamente para vocês. Aqui, ó, o periódicos CAPES. Vou mostrar para vocês como faz o acesso CAF. Aqui estou no portal CAPES, se vocês colocarem no Google portal de periódicos CAPES ou portal CAPES, já vai cair nessa tela, que inclusive mudou recentemente essa interface. E aí vocês veem aqui, ó, acesso CAF. Você clicando aqui, ó, aparece aqui, para você fazer o acesso CAF, eu já estou logada porque eu estou dentro da Unesp, mas se você estiver na sua casa, então você faz aqui, ó, vai aparecer essa xicrinha, por isso tem gente que fala acesso café, porque tem a xícara, mas tudo bem. E aí você vai selecionar aqui, ó, Unesp, enviar, e aí ele vai pedir, ó, o seu e-mail e a senha da Unesp. Ah, mas não tem perigo eu colocar minha senha, meu e-mail da Unesp aqui? Não, não tem perigo. Pode ver que ele remeteu aqui a uma página dentro da Unesp. Então, fiquem tranquilos, é seguro. Podem colocar. Eu não vou fazer o acesso aqui porque eu já estou logada. Mas, só para mostrar para vocês. Então, fazendo o acesso CAF, você já tem acesso a tudo que a Unesp disponibiliza. Uma coisa muito interessante também no portal CAPES é que, além de vocês a fazerem o acesso CAF, vocês podem fazer a pesquisa diretamente aqui. Deixa eu abrir aqui, ó, na página inicial, vocês veem aqui, ó, que tem uma janela de busca. Ah, tá até aqui já, salvou, porque eu testei. A minha estratégia de busca, aquela estratégia de busca que a gente montou lá no slide. Deixa eu achar ela aqui, ó. Exemplo de estratégia de busca. Então, montei a minha estratégia de busca, posso pegar a minha estratégia de busca, copiar e colar aqui, que é o que eu já tinha feito, na caixa de busca do portal da CAPES. E aí vou ver os resultados que ele me traz. Então, apareceram 7.500 resultados. Claro que eu fiz uma estratégia de busca bastante simples e genérica, só para exemplificar e mostrar para vocês, então, como é a página de resultados. Então, se ele tiver texto completo disponível, lembra que eu falei dos filtros? Idioma, tipo de material e data? Então, aqui vocês podem utilizar o tipo de recurso. Se eu quiser só artigo, eu clico aqui e filtro. Para filtrar a data, ó, eu posso colocar aqui os últimos 5 anos, por exemplo. E o idioma também, onde todos esses materiais eu posso clicar aqui. Se eu leio só em português, ok, tenho 4.989 resultados para acessar. Então, são esses os filtros que eu mencionei, que são importantes a gente definir lá previamente e depois utilizar e refinar na página de resultados. Então, essa é a interface do portal, interface de resultados do portal da CAPES. Ó, se eu for na busca avançada, ali eu peguei, vocês viram, né, que eu peguei aquela estratégia de busca que eu já tinha montado manualmente, com os operadores booleanos e o parênteses, né, do jeitinho que a gente aprendeu, porém, eu posso também vir aqui e montar a minha estratégia de busca no campus, lá nos campos, né, da estratégia de busca avançada. Ó, motivação. Reparem que aqui os operadores booleanos, eles aparecem em português, que não é comum, tá, gente? Aparecer e, ou e não, em vez de and, or e not. No Athena, da Unesp, né, da biblioteca da Unesp, ele também aparece assim, porque é o mesmo software, né? O software primo, então também aparece assim. Mas aí vocês podem montar aqui também, vou montar aqui rapidamente a motivação,
and, como que eu tinha colocado lá, alunos? And, eu posso adicionar campos, vou colocar universidade aqui, só para simplificar. Tá? Então, posso ir montando aqui a minha estratégia de busca. Também tenho a opção de usar os filtros antes ou depois. Eu costumo filtrar depois que eu já obtive os resultados. Então, aqui, ó, 7.396, ficou um pouquinho diferente a busca, porque eu não usei todos os termos, mas também, então, são duas formas de você fazer a busca, na busca simples ou na busca avançada. Também, vocês podem utilizar o portal CAPES para procurar bases de dados. Então, vocês podem vir aqui na interface inicial, vir aqui em acervo, ó, lista de livros, lista de periódicos, né, que são as revistas, ou lista de bases. Então, vamos supor, eu quero saber, eu sou da biblioteconomia e quero saber quais bases de dados a Unesp disponibiliza na minha área. Você pode vir aqui e procurar por área do conhecimento, quais bases de dados a gente tem acesso. Então, por exemplo, se for biblioteconomia, vem ciências sociais aplicadas, e aqui, ciência da informação. Então, eu tenho 82 bases de dados que cobrem a área de ciência da informação. Aí aqui tem a lista das bases e eu posso, aqui tem a informação sobre elas, ó, se eu clicar aqui, ele traz as informações sobre aquela base de dados, as características e aqui o link, então, para eu acessar as bases de dados. Bom, gente, acho que por hoje tá ótimo. Deixa eu colocar aqui o último slide, apresentar para vocês anotarem os contatos, né? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a biblioteca, tá? A gente faz essa primeira apresentação justamente para apresentar para vocês alguns recursos. Tentem fazer, depois se tiverem dificuldade, entrem em contato, né? Então, a gente tem o e-mail, tem o telefone, tem o WhatsApp para dúvidas pontuais, mas também é possível agendar atendimentos. Pode ser individual ou pode ser em grupo, então a gente agenda um atendimento com uma bibliotecária, e aí vocês podem tirar as suas dúvidas, né? Seja de pesquisa, seja de normalização, então também é possível. O importante é não ficar com dúvidas, a biblioteca está aqui à disposição para ajudar vocês no que for necessário, que estiver ao nosso alcance. Então, vou encerrar a gravação.